A paz do Senhor, meus queridos irmãos, Rafael Fernandes aqui. Hoje, dia 2 de janeiro de 2024, eu quero vos gravar esta mensagem e quero pedir 3 minutos do seu dia para você deixar Deus falar ao seu coração. A você cristão, em especial a você que é pregador da palavra de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 1, Paulo diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O pregador da palavra, ele precisa entender, não de forma intelectual, mas de forma a nível de consciência, que a graça de Deus é a nossa fonte de força, é o nosso auto-retiro. Deus disse a Paulo, segundo Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 8, que a graça nos basta. Porque a graça é o nosso elo de ligação e conexão com Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, Paulo diz: ninguém despreze a tua mocidade. Vou parafrasear: ninguém despreze a tua fraqueza, mas seja exemplo dos fiéis. E a bem da verdade, não é fácil, dia após dia, meses após meses e anos após anos, a estar em uma posição para que a igreja olhe para nós como exemplo. Não é fácil ser um exemplo de força, ser um exemplo de preparo, ser um exemplo de conduta, ser um exemplo de caráter, ser um exemplo, porque o exemplo é alguém que, a bem da verdade, nós acertamos, ou melhor, qualquer ser humano acerta 1000 vezes e não é às vezes nem mesmo elogiado, mas errou uma vez, todos os seus 1000 acertos são lançados à sarjeta e à lata de lixo como se ele não tivesse sido ninguém. Portanto, não é fácil manter-se de cabeça erguida. E, de fato, a igreja nos olha. Paulo disse em 1 Coríntios 4, versículo de número 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. As pessoas olham para o pregador como alguém que estará apto para falar de Deus a eles e para transmitir das bênçãos e dos mistérios de Deus, tirar da dispensa de Deus as bênçãos e entregá-lhes. E a bem da verdade, às vezes o pregador sobe ao púlpito sem forças para transmitir força, sem fé para transmitir fé, sem estar acreditando muito naquilo que está falando por causa de alguns fracassos da vida, mas transmitindo convicção para aqueles que os ouvem. Às vezes o pregador, o pastor, é aquele que senta com alguém para aconselhar, precisando de conselho, para dizer continue, precisando que alguém fale para ele continuar, para dizer vai dar tudo certo, quando ele está se vendo um aspecto de fracasso. O pregador é aquele que, como todos os cristãos, vivem dias maus e bons. E o pregador, o obreiro, o pastor, é aquele que sobe no púlpito no dia mau, vivendo e passando um rosto resplandecente como se fosse dia bom. O pregador, o pastor, o obreiro é aquele que as pessoas olham e dizem: eu quero ser como ele. Porque ele está sempre radiante, ele está sempre tendo fé e confiante, quando na verdade o pregador é aquele que tem fé e confiança, mas muitas vezes ele se esconde no seu quarto e chora a Deus pedindo força para continuar, porque por si mesmo já teria sucumbido. Ora, se não fosse Deus. Ora, se não fosse Deus. O obreiro é aquele que precisa confiar na graça. Mas deixa eu vos falar uma coisa muito importante. Confie em teu pastor, você obreiro, você pastor, dirigente de congregação. Às vezes o teu pastor não transmite confiança a você, se aproxime dele. É responsabilidade do pastor e da liderança se aproximar dos seus membros, das suas ovelhas e dos seus obreiros. Mas às vezes os pastores não fazem isso. Não buscam por si mesmos ter intimidade e comunhão intensa com os seus liderados, com os seus obreiros principalmente. Então faça você isso. Se aproxime do seu pastor, procure criar um vínculo de intimidade com ele, para que você tenha confiança para no seu dia de fraqueza você sentar com ele e chorar as suas lágrimas, chorar as suas dores. Porque aqueles que não procuram, Isaías 41, versículo 6, um ao outro ajudou e o seu companheiro disse: esforça-te. Em Eclesiastes, o escritor diz que melhor é um cordão de 2 dobras do que de um só. Que melhor são 2 do que 1. Então procure alguém para que você possa se confessar, para que você possa buscar conselhos, para que você possa se derramar nos seus dias maus.
para que você não sucumba no momento de fraqueza profunda por um acúmulo de dilemas, de crises, de incertezas que sobrevier às suas vidas. Que Deus e Cristo te abençoe. Que a graça de Deus seja aquilo que te fortaleça e que você não se deixe estar só, tendo tantos disposto a te ouvir e te ajudar. A paz de Cristo esteja contigo.